O direito pode ser definido como um conjunto de normas e regras que regulam relações entre indivíduos e instituições dentro de uma sociedade. Essas normas são criadas e aplicadas pelo Estado e têm como objetivo garantir a ordem e a justiça. O justnaturalismo é uma teoria filosófica que defende a existência de um conjunto de leis e direitos que são inerentes à natureza humana e que devem ser respeitadas independente das leis criadas pelo Estado. De acordo com o naturalismo, o direito positivo, ou seja, as leis que são criadas pelo Estado, devem em conformidade com o direito natural, ou seja, o direito inerente à natureza. Assim, a relação entre o direito e o naturalismo é que, quando o direito se refere às leis criadas e aplicadas pelo Estado, o naturalismo defende a existência de direitos inerentes à natureza humana, que devem ser respeitados independente das leis criadas pelo Estado. O positivismo jurídico considera a norma como um comando formulando a teoria imperativista do direito. Essa frase de Norberto Bobbio relaciona a concepção do direito como um conjunto de normas que devem ser obedecidas pela sociedade. De acordo com o positivismo jurídico, o direito é criado e definido pelo próprio Estado. Essa concepção de direito como norma é conhecida como teoria imperativista do direito e considera as normas jurídicas são imperativas, ou seja, impõem a obrigação de cumprimento por parte dos próprios cidadãos. Essa concepção do direito como norma pode relacionar ao racismo de diferentes formas, dependendo da perspectiva também adotada. O racismo pode ser perpetuado por normas jurídicas discriminatórias. Se o direito é visto como um conjunto de normas a serem cumpridas, é possível que alguma dessas normas sejam injustas e discriminatórias, favorecendo ou prejudicando determinado grupo de pessoas. Por exemplo, normas que autorizam a segregação racial, a exclusão de minorias de certos espaços ou atividades, ou criminalização de condutas associadas a determinados grupos étnicos, podem considerar como normas que perpetuam o próprio racismo. A relação entre direito, poder e racismo. O racismo é uma forma de poder estrutural que é mantida por meio do direito. O direito é usado para justificar a discriminação racial e para manter a hierarquia racial existente na sociedade. Além disso, o direito é usado para proteger os interesses da classe dominante e para manter a desigualdade econômica. Nas concepções institucionalistas, o direito vai ser produzido pelas instituições, que lutam pelo poder na sociedade. Essas instituições detêm o poder institucional tanto de combater quanto de apoiar o racismo. O direito e o poder deveriam agir na direção do antirracismo, mas podemos ver na história da sociedade que é exatamente o contrário. Podemos pegar como exemplo o regime nazista, que utilizou seu poder para exterminar 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias, como ciganos, homossexuais e negros, foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração. Atualmente, ainda vemos grupos de extrema-direita de alguns países da Europa e dos Estados Unidos utilizando sua extensão de poder na forma de leis anti-imigração, direcionadas a pessoas oriundas de países de maioria não branca ou da imposição de severas restrições econômicas à minoria. Adilson José Moreira, doutor em Direito Constitucional, propõe que o Estado brasileiro contribui de várias formas para a operação racial do povo negro e do povo indígena, motivo pelo qual ele está moral e juridicamente obrigado a criar iniciativas que possam reverter os problemas por ele causados. Essa frase vai de encontro com o que Silva traz, porque, segundo ele, o direito não é apenas incapaz de extinguir o racismo, como também é por meio da legalidade que se forma o sujeito racializado. Dito isso, a lei que define o que é aceitável e inaceitável em relação às diferenças raciais pode acabar reforçando estereótipos e preconceitos associados a determinados grupos étnicos. Essa frase oferece, portanto, uma reflexão crítica sobre as capacidades e limitações da lei que se refere à questão do racismo. Embora a lei seja uma ferramenta importante na luta contra o racismo, ela não é suficiente e pode até perpetuar a discriminação. Isso também vem acompanhando de outra declaração dele, que diz que a lei que criminaliza os corpos pretos e empobrecidos condiciona o enquadramento marcado pela construção dos comportamentos suspeitos. E a lei é o Estado. O suspeito padrão é também um suspeito para o Estado. Ou seja, o Estado é racista porque está em uma sociedade racista. Esse é um dos pontos mais importantes que Silva Almeida traz para o campo do racismo e direito. A relação entre a legalidade e o racismo é complexa e multifacetada. Em muitos países, as leis foram historicamente utilizadas para promover e perpetuar o racismo, ao invés de combater e radicalizá-lo. Por exemplo, durante a era da escravidão nos Estados Unidos,
A lei estava em vigor para permitir posse de escravos, privando as pessoas negras de seus direitos e liberdades básicas. Mesmo após a abolição da escravatura, a lei Jim Crow foi implementada em muitos estados dos Estados Unidos, estabelecendo a segregação racial e perpetuando a discriminação sistemática. Essas leis exigiam a separação de pessoas negras e brancas em escolas públicas, transportes públicos, banheiros, restaurantes e outros espaços públicos. Já na África do Sul, durante o apartheid, as leis foram utilizadas para legalizar a discriminação e a opressão do povo negro. Atualmente, existem muitos exemplos de como as leis são usadas para perpetuar a desigualdade racial em todo o mundo. Por exemplo, as políticas de policiamento racialmente tendenciosas podem ser legalmente justificadas sob a alegação de proteção e segurança pública. Essas políticas podem levar a prisões desproporcionais de pessoas negras, alimentando o ciclo da pobreza e exclusão social. Embora a resistência contra o racismo tenha raízes mais antigas, foi no século XX que os movimentos sociais assumiram um decisivo protagonismo político. Além de disputas institucionais e até combates armados, os movimentos sociais formaram produção variada de intelecto e foram constituídos sob a influência das mais diversas matrizes culturais e ideológicas. Na busca pela sobrevivência, outras pessoas escravizadas também recorreram às autoridades, ainda que se arriscando não só a ação judicial, mas também a vida. Temos como exemplo Esperança Garcia, mulher escravizada, que no Brasil do século XVIII endereçou cartas às autoridades pedindo que fizesse cessar o sofrimento que seus senhores a faziam passar. O mesmo uso estratégico do direito pode ser observado na luta contemporânea contra o racismo, tomando como base a experiência dos advogados do movimento pelos direitos civis. Pode-se dizer que tiveram participação decisiva no desmonte do sistema normativo da segregação racial e nas conquistas de cidadania, utilizando dois argumentos jurídicos fundamentais: a promoção da pluralidade e da diversidade e a necessidade de reparação histórica às minorias. Na história, são mostradas pessoas que foram exploradas e oprimidas e que estabeleceram modos de vida, estratégias de sobrevivência e de resistência utilizando-se do direito como uma ferramenta. No Brasil, Luiz Gama foi o grande exemplo desta luta contra o sistema, pois sabia que o direito era uma ferramenta dos senhores, a qual era preciso manejar para o momento oportuno voltá-la contra o próprio senhor.